Parabéns, Igreja Nova Vida de Colubandê. Que Deus multiplique esses 23 anos em 60, em 80, em 200 anos, em nome de Jesus, até a volta deste Rei da Glória que voltará, como acabou de cantar. Não é este Rei que voltará triunfando em glória para buscar o seu povo, a sua noiva adornada, restaurada, curada. Que Deus os abençoe. Eu acho que sua igreja merece um parabéns, uma salva de palmas. Um lindo parabéns, aleluia. Uau, eu agradeço a Deus por poder ter amigos como o bispo, a pastora, os pastores, né, a liderança, os diáconos, poder abraçar a maioria deles como já o fiz hoje. É um povo tão querido, um povo tão abençoado. Hoje o bispo disse pela manhã que ele me chamou como pastor da igreja de Colubandê, aleluia. Eu assinei embaixo o contrato, aleluia. Estou de mudança para Colubandê, aleluia. Amados, eu fico muito feliz, ainda mais dormindo lá na estância da igreja, irmãos. Aquilo lá nem hotel 6 estrelas em Cancún vai ser tão maravilhoso como aquele lugar, amados. E ainda mais depois que um dia que o bispo me pôs na garupa daquele quadriciclo e me levou nas montanhas daquele... Irmão, confesso que eu vi o terceiro céu naquele dia. Uau! Quando o bispo desceu aquela pirambeira, meu Deus, eu confessei pecados que nem tinha praticado, nunca pratiquei na minha vida, mas para garantia, né? Mas eu louvo a Deus por poder. Ontem tivemos uma noite tão gostosa. Pude jantar com ele, compartilhar, dar risadas, a gente poder compartilhar as coisas do reino de Deus e ver o que Deus está fazendo. Eu queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a essa igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1. Não sei se o irmão do teclado pode me ajudar, por gentileza. Se você já abriu, se coloque em pé. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1. O versículo 26 a 29 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ó Deus e Pai, nós estamos diante deste livro da vida. E esse livro da vida contém a verdade do reino dos céus. Mas não queremos, Pai, nesta noite, boas informações apenas deste livro da vida. Eu peço, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo agindo e operando neste lugar, esta palavra seja revelada, ela seja testificada em cada coração, ela seja, Senhor, operada em cada minuto quando ela for proclamada. Porque esta verdade, ela tem o poder de transformar, de curar, libertar. Como profetizamos cantando há pouco, Senhor, cremos na cura, cremos no milagre, cremos no agir de Jesus neste lugar. Espírito do Senhor, toca os nossos corações, toca as nossas vidas, Pai. Que o Teu nome, Jesus, continue sendo adorado e glorificado neste culto. Que preparamos desde a primeira oração até o final tributos de honra e glória ao Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Toca os nossos corações, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Quem crê, diga amém. Pode tomar seu lugar. Hoje pela manhã nós estamos falando. Quem esteve hoje de manhã aqui? Uau, bastante gente. Hoje pela manhã nós falávamos um pouco sobre a idolatria. O pecado da idolatria, que para nós cristãos evangélicos quase que não tocamos nesse assunto, porque para nós há uma concepção de que idolatria, quando se trata de idolatria, tratamos de pagãos, pessoas que não são evangélicas, e então para nós estamos blindados em relação a esta área. Mas chegamos a uma conclusão hoje pela manhã, que a idolatria, o pecado da idolatria, ela está diante da igreja evangélica, ela está diante de nós, diante da fé cristã, diante da nossa carreira cristã diariamente. Tudo aquilo que colocamos acima de Deus, amamos mais do que Deus, isto pode ser um ídolo no meu e no seu coração. E o pecado dessa idolatria, diz o salmista, e lemos hoje pela manhã, que quando praticamos este pecado, nos tornamos como um ídolo. Temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não ouvimos, temos mãos e essas mãos não se movem, temos pés e não caminhamos. E então olhamos para a igreja de Cristo hoje e vemos muitos nesta condição como ídolos. Tem olhos e perderam a visão dos céus, perderam a visão da revelação da palavra, perderam a visão de Jesus, perderam a visão daquilo que são os propósitos de Deus para a vida dele, para a vida dela. Estão cegos. Têm ouvidos, mas deixaram de ouvir aquilo que é o amor de Deus, aquilo que é a voz, a doce voz do Senhor, falando com você. E então esses ouvidos se fecharam, se cerraram, e esses ouvidos estão como uma imagem, têm ouvidos, mas não ouvem mais. Quantos de nós, as nossas mãos estão fechadas, deixamos de abençoar, deixamos de orar por pessoas, deixamos de tocar vidas, deixamos de exercer aquilo que é o nosso ministério, o nosso chamado. Quantos de nós deixamos de, como os pés de um ídolo, de uma imagem, aqueles pés paralisados, aonde entra ano e sai ano, a nossa vida não desenrola, ela não rompe, ela não avança, nós não conseguimos viver essa proposta de Cristo, do Evangelho, que é sempre num crescente, é sempre de fé em fé, glória em glória, não retrocedendo, não paralisado. Não queremos viver aquele exército de Israel, que durante 40 dias e 40 noites ficou paralisado, ouvindo palavras de um Golias, ouvindo palavras de um gigante. Nós não queremos a paralisia, mas quantos no meio da igreja estão paralisados? E muitas vezes nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver que é o pecado da idolatria. Deus, que era primário, se tornou secundário no coração de muitos cristãos. Por isso há uma apostasia no meio da igreja. Por isso as pessoas estão se esfriando na fé. Por isso você ouve: aquele irmão deixou de ir à igreja, aquele irmão abandonou a fé, aquele irmão deixou de congregar. Quantos conhecem pessoas assim? Dá um sinal com a sua mão. Quase que a igreja toda. Sabe o que é isso? Nós deixamos, como falamos hoje pela manhã, a zona do primeiro amor. E o pecado da idolatria nos leva à zona da frieza. E então fazemos aquilo que religiosamente sabemos fazer, mas perdemos a chama do primeiro amor. Perdemos a chama do primeiro amor que ardia dentro de nós. Aquilo que era primário, que era Deus, o maior mandamento das Escrituras: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, alma, força, entendimento. Aquilo já não é mais verdade. Já não oro como orava, já não leio a palavra como lia, já não busco como buscava, já não amo o perdido como amava, já não evangelizo, já não abro a minha boca para falar do amor de Deus como outrora falava, já não vou ao instituto bíblico da igreja, já não vou à célula da igreja, já não me envolvo mais nos ministérios, porque entramos numa zona de frieza e estamos como os ídolos. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos mas não se movem, pés mas não andam. E então vimos hoje o vale dos ossos secos, o estado de morte de um Israel que praticava o pecado da idolatria. E por isso Ezequiel olhou e disse: este povo está morto. Querido, nós precisamos de um avivamento dentro de nós. Eu vou dar mais uma chance para você dizer um amém convicto. Nós precisamos, eu preciso de um avivamento dentro de mim.
Nós precisamos do Espírito do Senhor, do Espírito Santo em nós. Nós precisamos dessa chama novamente em nós. E neste aniversário a minha oração é que Deus reavive os corações que precisam desta chama, que Deus reacenda esta chama do Espírito, que o Senhor venha com glória, com poder, avivando os corações novamente, para que voltemos ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Volta. Caso não te arrependas, removerei de ti o teu candeeiro. Não queremos isso, queremos continuar galgando esta fé e essa jornada com o Senhor. Que o Senhor nos leve a esse primeiro amor a cada dia. Querido, eu quero deixar apenas uma reflexão. Se eu e você deixamos essa zona da frieza hoje de manhã e entramos numa zona chamada zona do primeiro amor novamente, eu preciso ter uma convicção no meu coração. E a convicção Paulo, o apóstolo, tinha plenamente no seu coração. Ele estava plenamente convicto. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido para um propósito maior de Deus nessa terra. Por isso que lá em Gálatas ele escreve no finalzinho, e no começo também e no final ele diz: eu sei hoje porque nasci, eu fui separado no ventre da minha mãe para anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo agora parece que abre os olhos do seu coração e ele compreende o propósito na qual ele vive, o propósito da sua vida. E amado, não há outro propósito maior. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Vou repetir: eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para um propósito maior, para anunciar e proclamar o reino de Deus nesta terra. Eu e você, como igreja gloriosa, fomos escolhidos para um propósito eterno. Eu e você fomos escolhidos por Jesus. Nós fomos marcados com a marca da escolha. E meu irmão, que nesta noite você compreenda o poder desta marca. Quando você entende: eu sou um escolhido de Deus, então, meu irmão, já é um sinal que você voltou à zona do primeiro amor, porque não tem como viver intensamente o primeiro amor se você não tiver a convicção: eu sou escolhido do meu Pai, eu fui escolhido por Ele, como diz Paulo em Efésios capítulo 1 verso 4, antes da fundação do mundo, eu estava nele, com Ele, Ele já projetava, Ele sonhou comigo, Ele já tinha esse plano, esse propósito. Ele tem a marca da escolha, ela tem a marca da escolha, e assim eu vou gerá-los no ventre da mãe, para que eles nasçam com um propósito e com uma marca, a marca da escolha. Uau! Aí você pode me dizer: pastor, você não conhece minha vida, você não conhece o meu histórico. Eu não preciso conhecer, porque quanto mais doido o seu histórico, mais louco o seu histórico, aonde abundou o pecado, superabundou esta abundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, quanto mais maluco o diabo te usou lá no passado, mais doido e maluco você vai ser nesta zona do primeiro amor, com Jesus e por Jesus. Outro dia eu vim do aeroporto, o irmão veio testemunhando: pastor, eu fui ex-traficante. Estava vindo aqui para a igreja. Eu fui ex-traficante, eu envolvi com tráfico nos morros, eu fiz. Meu irmão, quando ele falou, eu matei vários. Confesso, meu irmão, que eu pus a mão na maçaneta do carro, na ponte Rio Niterói. Eu falei: qualquer coisa eu pulo, aleluia. Vai que ele não está tão salvo assim, aleluia. Mas eu vim ouvindo lá do aeroporto até aqui um testemunho, aonde o diabo pisou, aonde o diabo humilhou, aonde o diabo pisoteou e disse: acabou a sua vida. E então aonde o diabo diz acabou, Deus diz: a última palavra não é sua, Satanás, é minha. Aonde você diz acabou, isto é o fim, Deus está dizendo: não é o fim, isto é só o recomeço de uma nova história, de um novo ciclo, um novo tempo. Então Deus levanta: e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo de Davi tinha dois aspectos: adoração contínua e a glória e a presença de Deus naquele tabernáculo. Eu e você em Cristo somos tabernáculos vivos, hoje edificados, reedificados, levantados pelo Senhor Jesus, para que a adoração contínua seja no nosso coração, nos nossos lábios, e a presença dele maravilhosa e gloriosa dentro de nós. Aonde você chega, este tabernáculo chega. Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo chega e diz: irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação. Preste atenção na sua vocação. Paulo está chamando e me chamando a atenção. Preste atenção na vocação. Vocês foram muitos, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe os loucos. Se você está aqui, é porque você tinha um parafuso a menos, aleluia. Fabinho tinha uns 10 a menos, aleluia. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus não veio para os sãos, Deus não veio para os nobres, Ele veio para aqueles que estavam arrebentados, pisoteados no tremedal de lama do pecado, pisoteados por Satanás, pelos demônios, escravos, atormentados, aprisionados. Então Ele brada como o leão da tribo de Judá, Jesus, dizendo: sai desse cativeiro, eu tenho uma nova vida para você. E eu e você fomos escolhidos, fomos chamados por Ele, escolhidos por Ele. Ele escolhe os loucos dessa terra. Quando eu falei hoje de manhã, que quando Ezequiel olhou e viu um grande exército se levantando naquele vale dos ossos secos, meu irmão, este exército tem que ser um exército de loucos por Jesus. Posso ouvir um amém? Tem que ser um exército loucos, apaixonados, que vivem este primeiro amor com Deus. E vou dizer uma coisa, é triste dizer, o mundo é muito mais louco do que nós. Vou repetir, o mundo é muito mais louco pelas coisas que eles creem e praticam do que nós. Se você pegar Atos capítulo 19, você vai ver Paulo ali introduzindo o evangelho naquela cidade. E os ourives começaram a ter prejuízo, porque todos que compravam os pingentes de Diana agora deixaram de comprar, e eles começam a entrar em crise. E sabe o que acontece? Eles começam um reboliço para expulsar Paulo dali, porque o evangelho, quando chega, ele transforma o ambiente, a atmosfera, o cenário. E Paulo, com o evangelho, estava transformando tudo. E então, meu irmão, ele se reúne e diz: precisamos tirar esse Paulo daqui, esse evangelho que está trazendo prejuízos para nós. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que durante 2 horas eles se reuniram numa grande multidão e ficaram gritando. A Bíblia diz gritando: Diana, 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 a rainha, a deusa dos Efésios. Diana, Diana, Diana. Sabe que são 2 horas, não são 20 minutos, não são 10 minutos, como muitos de nós ficamos 10 minutos louvando na igreja, já queremos sentar, já não aguentamos levantar as mãos. Sabe, meu irmão, aquele povo era louco, 2 horas gritando Diana, 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 Diana. Sabe o que é 2 horas, meu irmão? Haja voz, meu irmão, 2 horas gritando. Oh, amados, isso sim é loucura por algo, isso é loucura por alguém, por uma causa maior, e a causa deles era Diana. Agora, quando se depara com o povo de Deus, que Deus espera esta loucura, esse povo ousado, arrojado, esse povo intrépido. Muitas vezes, meu irmão, estamos paralisados, estamos friamente, meu irmão, numa zona de comodismo, de conformismo, numa zona de paralisia, numa zona de religiosidade. Ei, irmão, sai desta zona, entra na zona do primeiro amor. Se você entrar na zona do primeiro amor, você vai ser um louco por Deus, um louco pela igreja, um louco pelos cultos, um louco pelo tabernáculo de oração, a torre de oração. Você vai ser um louco pela palavra, um louco para ganhar almas, um louco para orar pelo enfermo no hospital. Você não vai conseguir ficar quieto a semana toda. Eu e você fomos escolhidos como esses loucos. Vivemos num mundo de loucos. Vivemos num mundo de loucos. Nós precisamos ser mais loucos do que eles. Eu estava pregando agora no começo do ano em Recife. Até a irmã conhece o pastor, né? Uma grande igreja lá de Recife. Aí o bispo da igreja lá me levou até Olinda. E começou ali, era 5 de janeiro.
começou um monte de coisa na rua. Eu falei, bicho, está acontecendo? Ele falou, está começando o carnaval. Eu falei, agora é 5 de janeiro? Mudou? Ele falou, pois é, pastor, aqui começa dia 5 de janeiro e vai até o final de março o carnaval deles. Esses caras são loucos todos os dias nas ruas. O carnaval de Salvador dura, meu irmão, 1 semana, 2, agora estão aumentando. Sabe o que aconteceu em São Paulo agora, recentemente? O prefeito da cidade paralisou uma das maiores avenidas que corta norte e sul, a maior metrópole do Brasil. E, meu irmão, mais de 2 milhões de pessoas pulando o dia inteiro ao redor dos hospitais, fazendo barulho, pulando, bebendo, enchendo a cara, usando drogas. Fui pregar na Igreja da Paz, pastor Eibe, lá em Santarém, uma das maiores igrejas do Brasil hoje. E você vai no carnaval, sabe que você encontra em Santarém a festa do Sairê, a festa do boto cinza e a festa do boto cor-de-rosa. E, meu irmão, é uma mistura, um sincretismo que acontece lá, que eles fazem uma coisa de carnaval com religião. E sabe, para encurtar o resumo dessa festa, meu irmão, em praças públicas, jovens, você vê, é triste ver. E, meu irmão, eles juntam religião, tem Jesus, tem cruz, tem um monte de coisa. Mas, meu irmão, o encontro do boto cinza com o boto cor-de-rosa é a orgia que eles creem. E então eles têm atos sexuais nas praças. Eles vão à beira do rio, porque ali estão os botos. E então eles recebem o demônio do encantamento e cometem atos sexuais, pornografia à luz do dia, em plena luz do dia. Sabe o que é isso, meu irmão? As pessoas são loucas. Estive pregando em Belém, meu irmão, o Ciro de Nazaré. Você vai lá, aquela corda, meu irmão, um sol de 48 graus na sombra, as pessoas desmaiando, mas elas creem que se ela tocar naquela corda por alguns metros e caminhar com ela, segurando, sendo pisoteado, esmagado, eles não conseguem respirar de tanto, um pressionando atrás, outro na frente. E, meu irmão, eles estão naquele sol escaldante, mas eles acreditam na loucura deles, que ali o milagre vai acontecer. Eles são muito mais loucos do que nós, eles fazem muito mais loucuras do que nós. Existe, meu irmão, hoje um grupo chamado Beer Bakers. Sabe o que os Beer Bakers fazem? Os Beer Bakers hoje é um grupo, meu irmão, que eles cultuam o vírus da AIDS. E sabe qual é o lance legal deles? É juntar a galera num lugar fechado, beberem e tal, e de repente eles começam a tirar seringa de sangue, e outro vai lá e põe o sangue no outro que está contaminado, sabe que tem o vírus da AIDS, e então eles, para isso, eles cultuam o vírus da AIDS. Isso é loucura. Isso é loucura. Tem gente vendendo passagem para a lua na internet. Alô? Alô? A minha pergunta é para mim e para você. Esse exército que Deus levantou lá do Vale dos Ossos Secos, que vive essa chama do primeiro amor em Deus, por Deus, pelo reino de Deus. A minha e a sua loucura é apenas vir à igreja. A minha loucura e a sua loucura é apenas levantar as mãos durante alguns minutos durante um culto. A minha loucura é apenas dizer, eu não vou mais na igreja que o estacionamento está cheio e está lotado, eu vou embora para casa. Ei, amados, a nossa loucura é orar meia hora na torre de oração, e para mim foi muito. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos de um avivamento dentro de nós, nós precisamos da chama do primeiro amor em nós. E então, meu irmão, você se tornará um louco por Jesus, apaixonado pelas coisas de Deus, pelo ministério. Você vai zelar pelo teu chamado, pela tua vocação, e você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou a voz profética nesta terra. Eu vou ser mais louco que esses que estão aí fora, porque eles verão a loucura de Jesus. Eu não preciso de uma carreira de cocaína para ficar louco, eu não preciso injetar nada na veia, eu não preciso fazer nada para uma viagem louca. Jesus é a maior loucura da minha vida, porque Ele me vai levar um dia, Ele já preparou a morada, a coroa da vida, e um dia reinaremos com Ele para todos sempre. Aleluia! Se essas palmas é para Ele, faça o melhor. Faça o seu melhor para Ele sempre. Aleluia! Deus escolhe um homem jovem chamado Davi, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, e diz, cara, você vai ser o rei, você vai sentar ao trono de Israel.
camarada era desse tamanho, pastor André. Nada com você. Uau. Pequenininho. Rejeitado. Os irmãos dele, tudo bombadão, tanquinho. E Deus apenas com uma lei maior regendo os céus, dizendo: no meu reino existe uma lei maior. Eu chamo os loucos para confundir os sábios. Eu confundo os sábios, chamando os que não são, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Eu chamo aquele desprezado, menosprezado, rejeitado pelo Pai. E eu levanto um profeta chamado Samuel para deitar o azeite sobre a sua cabeça na casa do seu pai, diante dos seus irmãos. Porque a unção não te leva a sentar ao trono, mas a unção te habilita a viver um propósito na qual você alcançará o trono. Ei, amada, Deus levanta um louco rejeitado como Davi. Deus levanta um Moisés que não sabia falar, boca pesada. Eu não quero entrar em detalhes aqui se ele era gago, se não era, como a teologia diz, não vem ao caso, mas ele era de boca pesada, não falava nada. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, assim como Davi apacentava as ovelhas do seu pai. Deus ama pegar cara que apacenta a ovelha, aleluia. Eles sabiam falar mé, mé. E aí, vai ser rei de Israel, mé. Você vai falar com o faraó, mé. Ei, é você, Moisés. Deus, eu não sei falar, eu sou um homem de boca pesada. É você, porque é uma lei que rege maior no meu reino. E essa lei é: eu escolho os loucos para confundir os sábios. Eu levanto os que não falam direito para confundir aqueles adoutorados, aqueles mestrados, aqueles que falam com eloquência. Eu levanto aqueles que não têm tanta conjunção verbal para confundir aqueles que falam e se acham os poderosos. Ei, Moisés, você é que vai diante de Faraó. Deixa eu te mostrar rapidamente uma pessoa, alguém que não foi chamado. Ele tinha uma marca, a marca da escolha na Bíblia. Se puder projetar para mim, por gentileza, Malaquias capítulo 1, versículo 2, para a gente ganhar tempo. Malaquias capítulo 1, versículo 2, preste atenção nesse homem da Bíblia. Olha o que as Escrituras revelam sobre ele, aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Malaquias, no capítulo 1, olha o que diz o versículo 2. Não chegou ainda. Eu olho, ele olha também. Uau. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler para você. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei. Há uma versão que diz: escolhi a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Um homem chamado Jacó, diante da lei dos judeus, Esaú, primogênito, deveria ter a marca da escolha. Mas Deus, na sua soberania, diz: não é Esaú, o meu escolhido é Jacó. Amei a Jacó, escolhi a Jacó e aborreci a Esaú. Jacó não era chamado. Quem era chamado era o Esaú, pela lei. Mas Jacó era aquele que tinha a marca da escolha para dar luz às nações da terra. Deus amou mais a Jacó do que a Esaú. Primogênito teria o direito na cultura judaica, mas Jacó tinha a marca aos olhos de Deus da escolha. Isso já havia sido profetizado na vida dele em Gênesis capítulo 25, no versículo 23. Isso já estava profetizado, e a palavra do Senhor não volta vazia sem antes se cumprir. Na qual o propósito, na qual ela foi designada, ela sempre cumpre o seu propósito, na qual foi designada. Gênesis 25, 23 diz assim, eu vou ler para você.
Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Já estava profetizado que Jacó tinha a marca da escolha. Era através de Jacó que daria luz às nações. Era através de Jacó que ele estaria cumprindo um lindo e grandioso propósito na vida dele. Através dele o Senhor traz um destino profético na vida de Jacó. Ele, com esta marca da escolha, ele agora recebe essa escolha, a de Deus. Não era do pai, não era a da família, era uma escolha sobrenatural. Era uma escolha de um Deus soberano que disse: eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú. E sabe o que acontece? Esse Jacó que vai vivendo a promessa do Senhor e dando luz às nações da terra, chega um momento que ele vai ficando velho, e era por lei que a herança que estava sobre ele, a bênção que estava sobre ele, fosse transmitida e transferida. Então sabe como era transferido aquilo que estava sobre ele? Para que aquilo não morresse, mas perpetuasse nas gerações seguintes, ele teria que levantar a sua mão direita e colocar a mão na cabeça daquele próximo da geração que tinha a marca da escolha, para que ele perpetuasse essa promessa, para dar a herança, a luz aos povos da terra, para que continuasse no propósito na qual Deus chamou a Jacó. E sabe o que acontece, amado? Olha o que acontece, vai lá comigo por favor agora em Gênesis capítulo 48. Pastor, onde você quer chegar, você vai entender. Abra lá comigo rapidinho, Gênesis 48. Quem achou, diga uau. E tem pouco uau. Se tiver difícil achar Gênesis, fecha a Bíblia. Uau. Vira essa capa preta aí. Gênesis capítulo 48, versículo 1. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Diga assim comigo: Jacó. Não, mas diga com fé: Jacó, aquele que tinha a marca da escolha, está doente. E chama o seu filho José. E José pega os seus 2 filhos, que eram netos de Jacó, para ir com ele. Olha o que acontece nessa história. E avisaram, verso 2: e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Agora pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo pois eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Deixa aberto um pouquinho aqui. Para aí. Eu estava lá no norte, na cidade de Boa Vista, quando o Senhor disse: Rogério, você faz parte de uma geração marcada com a marca da escolha. E então eu comecei a estudar um pouco sobre o que é a geração. E eu aprendi que a palavra geração vem da raiz da palavra gênero. E sabe o que significa a palavra gênero? Linha de descendência direta. Uau!
Geração vem da raiz da palavra gênero, e gênero significa linha de descendência direta. Quando o pastor ou qualquer pastor ou alguém diz aqui, você faz parte da geração de Deus, ele está dizendo nada mais, nada menos, você faz parte de uma linhagem de descendência direta, na qual Pedro, o apóstolo, entendeu isso no capítulo 1, verso 23 em diante, onde ele diz: Pedro, aonde foi plantada em nós uma semente que não é corruptível, mas a semente incorruptível, chamada Jesus Cristo. E meu irmão, toda semente carrega um gênero, toda semente carrega uma espécie definida. Jesus carrega um DNA específico definido, um gênero específico e definido. Jesus é a semente incorruptível, que tem o DNA do Pai, que carrega o reino do Pai, os atributos do Pai, as marcas do reino do Pai, dentro dessa semente. Quando você o recebeu, como diz Paulo em Romanos 10, 9 e 10, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, confessando com a sua boca, crendo no seu coração, esta semente que carrega o DNA, a linhagem de descendência, lá do início de tudo, dos genes dos céus e da terra em Deus, então foi plantada em nós, e então por isso hoje fazemos parte de uma geração, significa uma linhagem de descendência direta em Deus, através do seu Filho Jesus. E Deus dizia: você faz parte dessa geração escolhida, talvez uma das últimas gerações antes da volta de Jesus. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. E Ele disse: você vai anunciar esta palavra a partir de agora, aonde você for, que você faz parte da geração X. Eu falei geração X, ele falou: é. Eu falei geração X, ele é. E sabe que me lembrou quando ele falou geração X? Tem uma torcida lá de futebol em São Paulo, aleluia. E a marca da torcida lá, desse time em São Paulo, a torcida, todo jogo eles usam esse gesto aqui, que na torcida não é legal, né? Eles fazem esse X, e só vinha isso na minha cabeça. Tem uma torcida que faz isso aqui no Rio também, o X, né? Vamos pular essa parte, aleluia. Eu dizia ao bispo hoje, abrindo parênteses, que eu tenho um sonho de assistir no Maracanã a torcida do Flamengo lotado. E então ele me explicou que não era bom eu ir, porque as cores não são propícias, né? Cor preta, vermelha, coisa de macumba, de vela preta e cruzilhada. Aí ele trouxe, perguntou qual que é o símbolo desse time. Eu falei: é um urubu. Ele falou: pois é, está revelado já. Em submissão e autoridade, eu falei: pois não vou assistir o jogo, aleluia. Mas veja, a única coisa que vinha quando Deus diz: você faz parte de uma geração escolhida, era esse X, a marca da escolha, a marca geracional da escolha. E sabe o que aconteceu? Jacó agora está doente. Ele precisa transferir aquilo que é uma herança de uma profecia que foi liberada no ventre ainda da mãe dele, que ele daria luz às nações. Essa profecia não poderia morrer, ela deveria ser transferida, perpetuada na família. Então o que Jacó faz? Eu vou morrer daqui a algum tempo, eu preciso impor a minha mão direita, a mão de autoridade sobre a cabeça de alguém, para transferir aquilo que está sobre mim, sobre a próxima geração, para que eles continuem dando luz às nações. E meu irmão, Jacó chama o seu filho José, e José traz os seus 2 filhos, os netos de Jacó, que eram Manassés e Efraim. Uau! E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles chegaram, Jacó, ele não enxergava direito mais. Ele diz: quem é que está com você, filho? Perguntou para José. E José disse: são os meus 2 filhos, seus 2 netos, Jacó. O Manassés e o Efraim vieram juntos. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Versículo 9. Respondeu José ao seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Coloque a minha mão direita e os abençoe. Os olhos de Jacó, de Israel, já se tinham
escurecido, Jacó já não enxergava direito. Preste atenção nesse detalhe. Ele não consegue enxergar quem está diante dele, por causa da sua velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Preste atenção na cena, olha para cá um pouquinho mais. Jacó está sentado, ele não está enxergando, ele está doente, ele precisa impor as mãos, a mão direita, a mão de autoridade para a transferência. Era assim no Antigo Testamento que acontecia, a transferência geracional. Então o avô está diante dos seus 2 netos, e sabe, meu irmão, que o filho de Jacó fez, o José? Ele pegou os seus 2 filhos e disse assim: sabe quem é? Pela lei, pela cultura judaica, quem é que tem direito de perpetuar com a marca da escolha, a escolha do seu avô Jacó? Sabe quem é que tem direito? O primogênito. Quem era o primogênito? Manassés. Então Jacó, preste atenção nisso, Jacó está sentado, e José traz os seus 2 filhos e coloca diante dele. Ele não consegue enxergar, tanto é que ele pergunta: quem é que está pertinho de mim? Ele diz: são os seus netos, meus filhos. E sabe que o pai, sabendo sobre a cultura judaica, colocou do lado da mão direita quem? O Manassés. E aqui quem? O Efraim. E olha o que acontece agora. Ele vai impor as mãos, a mão direita, a mão de autoridade, para a transferência da marca da escolha, para que continuassem dando luz às nações. Olha o que acontece nesta hora. Verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, e à esquerda de Israel, a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés. Olha o cenário, olha para cá. Jacó está aqui. O Manassés, o direito, ele tem o direito da marca da escolha, da primogenitura. O Efraim não tinha nada, ele estava sentado do outro lado. E quando Jacó levanta a sua mão direita, a mão de autoridade, e vai abençoar Manassés, o que a Bíblia diz que Jacó fez? Ele cruza as mãos, ele abençoa com a mão direita Efraim, e com a mão esquerda ele abençoa Manassés. A mão de autoridade está sobre a cabeça do mais novo, do Efraim, porque Deus confunde, meu irmão. Deus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E naquela hora o braço de Jacó formou o X. Naquela hora o X de Deus aparece. E sabe, meu irmão, o que eu aprendi quando eu fui estudar isto? Eu aprendi que no alfabeto hebraico, sabe qual é o símbolo da palavra escolha? No alfabeto hebraico é a forma de um X. Quando Jacó cruza aquele braço, põe a mão direita sobre Efraim, aquele X está sendo formado, dizendo: ele é o escolhido para perpetuar, ele é o escolhido para continuar aquilo que eu comecei na vida de Jacó, dando luz às nações, aos povos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o diabo tem marcado as pessoas, o diabo tem marcado com traumas de rejeição, muitos jovens, adolescentes e crianças com separação de casais. Quantas marcas o diabo tem feito na alma de muitos jovens de uma geração. Quantas são as marcas da pornografia e da prostituição, do sexo fora do casamento, que é aliança e pacto de sangue com pombagiras. Quantas são as marcas espirituais de Satanás para este povo que está aí fora. Quantas são as marcas demoníacas que o diabo vem marcando esta geração. Mas eu quero te dizer, eu e você não teremos a marca na testa, nem no dorso da mão direita. Eu e você já temos a marca do sangue de Jesus, a marca espiritual do X de Deus. Deus dizendo: você tem a marca da escolha, eu te escolhi. Meu irmão, não é o vizinho, não é o outro, é você quem eu escolhi para ir e fazer a diferença, para ir e cumprir o meu propósito. É você que tem a marca. Eu vou repetir: é você que tem a marca.
Você pode dizer: pastor, eu estou sozinho na minha casa. Não, você não está sozinho. Você foi o primeiro marcado. Deus te escolheu, aprove a Ele te escolher para um projeto geracional. Porque Deus, quando salva um numa família, Ele não está querendo salvar apenas um. O projeto de Deus sempre será um projeto geracional. Por isso Ele se revela como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus da família, é o Deus de gerações. Deus salva um na casa, mas Ele já está olhando as gerações seguintes. Ele já está olhando os seus filhos, os seus netos que nem nasceram. Ele já está projetando todas as coisas por você. Mas alguém tem que carregar essa marca da escolha. Esse exército que falamos hoje de manhã, se entender o primeiro amor, você vai entender que você foi marcado pelo sangue de Jesus. E esta marca da escolha que Paulo diz, Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Você tem esse X do alfabeto hebraico, da marca da palavra escolha sobre a tua vida. Você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus. Você não é rejeitada, rejeitado. Você não é um zero à esquerda. Você, meu irmão, nasceu com um propósito. Você está nesta igreja de Columbanê por um propósito maior de Deus. Não é porque você gostou do templo, não é porque você gosta do coral, não é porque você gosta da orquestra, não é porque você gosta do bispo. É porque é uma escolha de Deus para você estar aqui. E nesse propósito, nesse projeto, um exército poderoso está sendo levantado. Por isso, meu irmão, eu quero dizer, um povo e um exército com a marca da escolha no primeiro amor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai carregar uma palavra no seu coração em letras de fogo, chamada a palavra extravagante. Sabe o que é a palavra extravagante? É a palavra, meu irmão, que carrega o X. A sua e a minha adoração será extravagante diante de Deus, sem reservas, sem, meu irmão, religiosidade. Se é para pular, eu vou pular. Se é para dançar, eu vou dançar. Se é para gritar, eu vou gritar. Se é para aplaudir, eu vou aplaudir o Senhor. Se é para dar um glória a Deus, você vai dar um glória a Deus. É a marca da extravagância. A minha adoração tem que ser extravagante diante dEle, sem reservas. Senhor, eu estou aqui para me lançar no Teu colo. Eu estou aqui para me lançar diante de Ti. Eu sou apaixonado pelo Senhor, por cantar louvores ao Teu nome. O Senhor colocou um alto louvor nos meus lábios, firmou os meus pés na rocha, colocou um cântico novo nos meus lábios. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou ser intenso na adoração. Alô. Outra palavra que você carregará no seu coração com letras de fogo. Você carregará a palavra extraordinário que carrega o X. Meu irmão, a nossa fé e a nossa esperança precisa ser extraordinária. Os dias são difíceis, mas o justo continua vivendo pela fé e a fé no Filho de Deus. A fé, ela não é cega. A fé, ela tem a sua visão própria. Entenda isto. Por isso não adianta você contar aquilo que Deus gerou como um sonho, desenhou no teu espírito um sonho. Não adianta você contar para o irmão do lado, ele vai dizer: você é doido, você é louco, põe o pezinho no chão, você é maluco, olha, sai dessa. Sabe por quê? A tua fé está te levando a enxergar coisas extraordinárias. Mas ele que não está olhando com os olhos da fé, ele está olhando o cenário natural. Ele vai dizer: cara, põe o pezinho no chão, isso é balela. Isso que você recebeu do pastor lá domingo, isso é balela, nunca vai acontecer na sua vida. Mas a fé, ela não é cega, ela te leva a enxergar o que ninguém enxerga. A fé te leva a enxergar, por isso ela é extraordinária. Ela te leva a enxergar, a olhar e ver coisas que ninguém vê. Por isso você vibra quando você fala. Meu irmão, conversa com o seu bispo 5, não precisa de 10, 5 minutos sobre essa obra aqui. Quem já conversou com ele 5 minutos sobre a obra? Está precisando conversar. Meu irmão, eu que não sou daqui, eu quase peguei o capacete ontem de pedreiro, pôs a botina de pedreiro, a pá de cimento, porque a cada minuto que ele fala, a cada segundo que ele fala, meu irmão, os olhos do coração dele são tão abertos para tudo isso. Ele já enxerga uma multidão sendo curada, liberta, salva neste lugar, não cabendo mais aqui, e dizendo: nós vamos ganhar mais almas, nós vamos implantar o reino. Columbanê não vai ser mais conhecido como lugar de cemitério de carros, cemitério de corpos, cemitério de famílias destruídas. Columbanê
Bandê, o sol da justiça brilha e vai brilhar neste lugar. Rios de água viva vão fluir desta igreja. Do alto daquela torre haverá uma voz profética que vai abençoar todo este bairro, todo esse distrito, as ruas, famílias. Creia, meu irmão, nisso, creia. Por isso a nossa fé precisa ser extraordinária. A letra X do excelente, esta palavra excelente precisa carregar no seu coração com letras de fogo. Se você está vivendo o seu primeiro amor, o seu ministério precisa ser excelente. Se você abandonou o seu ministério hoje, volta para ele, resgata ele hoje, não deixa para amanhã. Volte a servir, volte a trabalhar. Meu irmão, olha o que Deus está fazendo neste lugar. Você não pode ficar fora dessa história, você não pode ficar fora desse projeto de Deus. Não é um projeto de um bispo, é um projeto de um Deus que diz: eu escolho os loucos para confundir os sábios. Eu vou te levantar como um pregador, um evangelista, aquele que vai orar pelos enfermos, a expulsar demônios. Eu vou te usar no louvor, eu vou te usar na música, no som, no vídeo, na dança, no teatro. Eu vou te levantar. Meu irmão, todos nós fomos chamados, escolhidos para uma função no reino. Enquanto você cuida das coisas de Deus, te garanto isso, Ele cuida das coisas do seu coração. O problema é que você está tentando primeiro cuidar do seu coração, para depois, se der tempo, cuidar das coisas de Deus. Você nunca vai conseguir alcançar isso na sua vida. Dê um passo de fé hoje. E quando você assumir o seu ministério, diga: Senhor, na simplicidade que o Evangelho me traz, mas vai ser um ministério com excelência, porque eu tenho a letra X da escolha de Deus. Eu fui escolhido, e tudo o que eu fizer no reino vai ser excelente. A minha oferta, quando eu for ofertar, vai ser uma oferta excelente. Quando eu for criar algo, eu vou criar algo que vai ser excelente. Quando eu for trabalhar no ministério, eu vou trabalhar de uma maneira excelente. Há uma outra palavra que você precisa carregar no seu coração. É a palavra extraordinário, que carrega o X. Diga comigo: extraordinário, excelente. E diga também: exterminador. Meu irmão, você precisa ser um exterminador de demônios. Vou dar mais uma chance para você dizer: assim seja, Senhor. Amém. Você diz amém, você está dizendo: é assim mesmo, Senhor. Eu e você precisamos ser exterminadores de demônios, porque Deus levanta e escolhe uma geração para desfazer as obras do diabo. Ah, pastor, eu não tenho autoridade. Você tem. Ah, pastor, eu vou ligar para o meu pastor, para o meu bispo, orar por mim de madrugada. Não, você vai orar, exercer a autoridade. Eis que vos dou a autoridade em meu nome, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, expulsar demônios, e ali eles sairão em meu nome. Jesus diz isso para todos aqueles que têm a marca da escolha. Se você tem essa convicção: eu fui escolhido, então comece a ser um exterminador de demônios. Meu irmão, comece a profetizar libertação na sua casa, libertação na sua família, libertação na vida da sua esposa, do seu marido. Exerça autoridade no nome de Jesus. Como é que um gigante paralisou todo um exército 40 dias e 40 noites? Não teve sangue, não teve espada e lança. Sabe o que aconteceu? Uma guerra de palavras. O que acontece hoje no Brasil? Os noticiários bombardeiam com palavras, e há uma geração, uma igreja que está paralisada, com medo do que pior que vai acontecer. Ah, pastor, o país está em crise. Deixa eu te dizer, no vocabulário de Deus não tem a palavra crise. Os céus não existe a palavra crise. Os céus continuam tudo normal, desde o Gênesis até Apocalipse vai continuar tudo normal, nada mudou e nada vai mudar. Nós é que precisamos mudar e dizer: eu sou escolhido, eu tenho o X da escolha, eu tenho a marca pelo sangue do Cordeiro. Ele me escolheu para ser e fazer a diferença nesta terra. Eu vou ser mais louco do que esses que pensam que são loucos na terra. Eu vou fazer coisas maiores que o mundo pensa que faz para o diabo. Nós faremos coisas maiores ainda. Eu posso ouvir um amém, amado? Esta igreja é que vai crescer, que vai se multiplicar, que vai invadir
Dir Colubandê, este ministério vai transbordar, este ministério será levantado um exército poderoso, com a marca da escolha, dizendo: aqui estão os escolhidos para ser e fazer a diferença. É hora de levantar desta cadeira e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para teu louvor e glória, usa-me aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor chama esses que não sabem, para confundir aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Deus vai te usar poderosamente, amado. Você tem a marca do X de Deus. Amada, prepare-se, porque você vai ser usada nesse ano ainda com uma dimensão maior de unção e de autoridade para curar os enfermos, para libertar os cativos. Os demônios sairão ao chegar, não precisará orar. Ao chegar, os demônios sairão pela presença do Espírito do Senhor fluindo em você e através de você, a um nível de unção maior, a um nível de azeite maior, a um nível de autoridade maior. Vocês têm o X da marca da escolha, foram escolhidos. Não importa o que a família disse, não importa o que as pessoas falaram. E vou dizer a você, jovem que está do lado, não importa o que já fizeram para você, não importa as suas decepções com homens e pessoas, não importa as decepções até no meio da igreja, o Senhor te escolheu. O Senhor diz: você tem a marca da minha escolha, a minha mão direita está sobre ti, para te levantar e tirar da aljava e te lançar como uma flecha, para abençoar vidas. Por isso não diga não, diga sim, é a resposta que Ele espera, porque Ele vai te usar de uma maneira sobrenatural. Você tem a marca do X de Deus, a marca da escolha. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que... Primeiro eu vou orar, fazer 2 orações rápidas. A primeira é se você precisa entregar sua vida para Jesus. Se você reconhece: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser um louco por Jesus, como esse pastor pregou hoje. Eu quero ter a marca da escolha, o X de Deus na minha vida. Essa marca só vem pelo sangue, a marca do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus traz a marca da escolha de Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo, por gentileza. Enquanto o ministério de louvor já está subindo, o irmão que vai cantar, todos. Levanta a sua mão se você reconhece que precisa de Jesus hoje. Se você reconhece que precisa de Jesus hoje, levanta a sua mão, dá um sinal. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou voltar para Jesus, você veio aqui e disse: eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Tem alguém aí atrás? Estão fazendo um sinal? Tem alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Deus te abençoe, esse homem que está aqui no meio. Há uma pessoa aqui no meu lado esquerdo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus e voltar para Jesus hoje? Na galeria, lá em cima, a mão levantada. Deus te abençoe, amado. Tem mais alguém aqui do meu lado direito na galeria? Deus te abençoe. Aqui no meio da galeria, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer dizer: eu quero a marca da escolha, eu quero ter a mão de Deus sobre mim, a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu quero ter o X de Deus na minha vida, eu quero ser e fazer a diferença, eu quero viver o primeiro amor, ser louco por Deus, pelo reino de Deus, pela palavra, por Jesus, por esta obra tão linda. Eu quero. Levanta a sua mão, rapidamente, levanta a sua mão. Tem mais alguém? Aqui, Deus te abençoe, jovem, aqui do meu lado direito na galeria. Tem mais alguém? Uau, a festa nos céus ali no fundo, eu estou vendo a sua mão levantada. Deus te abençoe. Há uma irmã ali no fundo também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, e se você viu alguém aí pertinho de você, levantar a mão. É hora de você começar a exercer a sua escolha em Jesus. Vai lá e toca ele, e começa a orar por ele, começa a orar por ela. É você, igreja, não espere o pastor. É agora você que foi escolhido para abençoar. Você que olhou alguém do seu lado, levantar a mão. Ore por ele, ora por ela agora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração enquanto eles estão orando. E eu peço a você que está aí com ele, orando por ele e por ela, fala para ele assim, repete essa oração do pastor agora. Levanta ele, levanta ela do lugar. Diga assim, repete essa oração com o pastor. Vamos todos juntos como igreja, para eles ajudar a eles repetir essa oração. Vamos repetir juntos. Diga assim, em nome de Jesus. Não, meu irmão, com autoridade, em nome de Jesus. Nesta noite eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu rejeito e renuncio a todos os outros senhores.
do meu coração. Perdoa os meus pecados, Pai, e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, marca a minha vida com o teu sangue, me perdoando, limpando todo pecado, toda injustiça. Eu tenho a marca, a partir de agora, a marca da escolha de Deus. Diga com fé, para o diabo ouvir, diga: eu sou o escolhido de Deus. Diga mais uma vez: eu sou o escolhido de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te amarei. Diga: eu te amarei e te servirei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos esses que voltaram para Jesus e entregaram as suas vidas para Jesus hoje. Abençoa esses corações e essas vidas, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém e aplaudir a Jesus? Deixa eu só fazer uma segunda oração. Agora é com você que tem Jesus. Quantos querem ser loucos, de verdade loucos, apaixonados, viver esse primeiro amor com Deus? Quantos, amados, querem ser loucos para evangelizar, ganhar almas, trabalhar nos ministérios da igreja, voltar ao ministério, a ganhar almas, pregar o evangelho, a servir o próximo? Quantos? Levanta a sua mão direita, fecha os seus olhos. Ó Deus e Pai, eu oro por cada um desses que levantaram as suas mãos, que estão dizendo: Senhor, eu tenho o X de Deus, eu tenho a marca da escolha sobre a minha vida, como Jacó tinha, ou como Efraim teve. Eu também tenho, como Davi tinha, Moisés tinha, ou como Paulo tinha. Oh Pai, eu oro por esses que foram marcados pelo teu sangue, e a partir de agora são escolhidos de Deus para ser e fazer a diferença. Há um exército que está ressuscitando neste domingo, desde manhã até agora. O Senhor levantando-os no primeiro amor, novamente resgatando a alegria, o amor, o prazer. Senhor, o brilho dos olhos do coração em servir ao Senhor, em, Pai, anunciar o teu amor, anunciar o teu evangelho. Pai, usa cada um deles com autoridade, usa, Senhor, com excelência. Que eles sejam extraordinários, excelentes, exterminadores de demônios. Pai, que a sua adoração seja extravagante, a intimidade de Deus com eles e deles com o Senhor. Pai, levanta esta igreja para uma obra de avivamento, de multiplicação de almas. Pai, uma obra onde teu Espírito Santo, Pai, tomará cada um deles para um propósito ainda maior. Pai, eu oro e abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo a cada um que está aqui. Vai dizer no seu lugar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Diga: o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela marca da escolha. Eu sou escolhido e escolhida para fazer algo tão lindo, que é o teu reino, é servir o teu reino e servir vidas, em nome de Jesus. Você pode segurar na mão direita e na mão esquerda de alguém do seu lado, e você vai começar agora a exercer isso. Ora por ele, ora por ela, ora por ele, ora. Mas meu irmão, levanta a tua voz mesmo. Levanta a tua voz enquanto os músicos estão tocando aqui. Levanta a tua voz. Levanta, amado, levanta, amada, levanta. Você que tem a marca da escolha, ora por ele. Você não conhece o nome, não importa, mas diga: Pai, eu profetizo sobre ela, sobre ele. Eu profetizo bênção, Senhor, que ele tenha uma semana de vitória, Senhor, que ele continue com esta marca da escolha, que ele nunca saia da zona do primeiro amor. Pai, ele já não está mais na zona da frieza, mas na zona, Pai, do primeiro amor. Pai, com a marca da escolha, nós faremos a diferença, nós ganharemos almas. Pai, chegou a hora desta igreja colher os frutos de tudo que vem plantando há tantos anos. O Senhor trará colheita nesta igreja, neste ministério. O Senhor trará colheita de tudo que vocês plantaram, e muitas vezes do suor daquilo que não tinham. O Senhor olhou, o Senhor reconhece tudo aquilo que vem sido semeado e plantado. Mas há tempos e estações de colheita. É hora de colher o bom fruto dos céus, que vem sobre esta igreja, que vem sobre as famílias desta igreja, que vem sobre todo este ministério. Pai, nós abençoamos em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta esse exército poderoso para marchar, os escolhidos de Deus para marchar e trabalhar e servir para o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E quem é escolhido, aplauda o mais lindo aplauso do Senhor. Meu irmão, passa melhor, dá um glória a Deus.